Olá, boa noite a todos. Esta é mais uma live da nossa Igreja Presbiteriana em Dionísio, nosso IP Dionísio Live. Mais esta conversa, este diálogo, que a nossa proposta é dialogar, é conversar acerca de temas diversos, como temas teológicos, temas sociais, temas de saúde pessoal ou saúde pública, né? Então a gente vai abraçar aí muitos temas que vão ser ótimos para a edificação do corpo de Cristo. A nossa ideia é dar a você, meu irmão, minha irmã, informações sobre diversos temas, desde temas teológicos como também temas de outras áreas, da sociologia, da psicologia, da filosofia. Já tratamos aqui, por exemplo, na semana passada, um diálogo muito bom sobre dependência química. Então, se você perdeu, você entra aí no nosso Insta ou no nosso YouTube e você vai ver lá, vai poder rever essa live com o nosso seminarista André Rosa. Anteriormente, nós falamos sobre ciência e fé com o reverendo Carlos, Carlos Fernando. Foi uma live muito interessante também. E hoje não será diferente. Hoje nós temos também uma live muito interessante sobre esse tema, que é um tema teológico, entendeu? Um tema que vai nos ajudar na pregação, e não só o que é pregação, mas como usar corretamente as ferramentas da teologia, como por exemplo a exegese e a hermenêutica. Então nós vamos aprender aí como usar essas ferramentas para que se tenha um bom sermão, um sermão bíblico. Então essa é a nossa ideia nesta noite, dar a vocês aí nessa conversa como usar essas ferramentas. E é claro, óbvio, nós não temos aqui a prepotência e nem a soberba de achar que nós detemos todas as informações corretas, ou seja, que nós temos todas as informações corretas. Porque quando nós falamos de pregação, nós estamos falando da ferramenta, nós estamos falando de ferramentas, melhor dizendo, e não necessariamente significa que a nossa visão é a única e que está certa. Porque você tem aí inúmeros pregadores, e nós vamos falar um pouquinho deles, como Hernandes Dias Lopes, como John MacArthur, por exemplo, e outros tantos espalhados pelo mundo aí que usam corretamente a hermenêutica e a exegese, ou a exegese e a hermenêutica. Então nós vamos falar um pouquinho disso, enquanto o nosso convidado aí, ele entra, deixa eu chamá-lo de novo aqui. Enquanto o nosso convidado entra aí, você que for entrando, já deixa a sua curtida, o seu like, siga a nossa página. Se você não segue ainda a nossa página aqui na igreja, segue. Nós precisamos de você estar seguindo para que a gente aumente o nosso número de seguidores, para que a gente tenha um engajamento maior. Porque nossa intenção é que alcancemos aí muitas pessoas, né? Então nos dê essa moral aí, por gentileza, para que a gente possa ter aí um alcance maior. E deixa teu nome, bom, o nome de você já está aí, mas deixa a igreja que você faz parte, deixa aí o nome do teu pastor, para que a gente possa estar mandando um abraço, possa estar mandando aí um abraço, não só mas como igreja. Flavião, só isso, eu ia falar para inverter a câmera, isso, boa. E aí, rapaz, como que tá? Consegue me ouvir, Flávio? Opa, boa noite, Samuca. Flavião. Estou te ouvindo. Tudo bem? Consegue me ouvir? Boa noite, é um prazer e uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso canal da nossa igreja. Nossa igreja agradece. Está dando um delayzinho aí, Flávio. Tem algum outro aparelho ligado. Está dando um delayzinho. Está dando um delay aí. Está dando um delay? Acho que pode ser que você está com o Note e o celular ligado. Então você tira só o áudio. Deixa só o áudio do. Estava tentando abrir pelo computador. Isso aí. Então, eu estava falando aqui, Flávio, eu quero te agradecer aí por ter aceito o nosso convite, de estar atendendo a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Dionísio. Nós nos alegramos muito pela instrumentalidade do teu ministério, da qual Deus tem te usado. Então,
Nossa proposta aqui, como eu estava dizendo aos irmãos aqui, do ministério da qual ainda está dando um delay. Então, né? aqui, como eu estava dizendo, está dando um delay ainda, tá? Eu acho que tem dois aparelhos com áudio. Você tira o microfone de um. O microfone de um. Que o outro aparelho eu já fechei, eu tô com, Deixa eu só tô ver com o agora. celular agora. Não Peraí, sei porque deixa eu que tá dando falar. esse Não, acho que delay. agora... Não, ainda não. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. 1, 2, testando. Resolveu? Flávio. Ah, agora sim, agora foi. Não, ainda está dando um Melhorou? delay. Testando. Desabilita o microfone e o alto-falante de um dos aparelhos. Deixa eu... Tá. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui os irmãos. Franquito, que bom ter pelo... Que bom ter... Que bom tê-lo aqui. Que Deus lo bendiga. Que bom ter... Como depois me llama em WhatsApp para que possamos charlar um pouquinho. Franco, nosso querido irmão chileno que congregou com a gente, está lá na Austrália, junto com a Lari. Franco, um grande abraço a você e a Lari, que Deus continue te usando e abençoando vocês aí na Austrália, viu? Deus abençoe. Acho que agora foi, Flávio, acho que agora dá para ouvir. Deixa eu ver, vamos lá testar. Foi? Tranquilo? Não, ainda tá dando Deixa eu ver, vamos lá testar. Você está usando o celular e o notebook, é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. É isso? Ou então um outro aparelho na sua casa que está dando delay. Por exemplo, tem alguém acompanhando o meu celular? Se tiver, tem que desabilitar o microfone. Isso. Se alguma outra pessoa tiver aí Elisângela, se alguma outra pessoa tiver aí, desabilitar o microfone. A Elisângela, o Cerdeiro, para ele desabilitar o microfone. Vê agora. A gente vai acertando aqui. Acho que agora foi, Flávio. Tá dando um delay ainda, mas agora foi, Flávio. Tá? Sem problema. Vamos tocar aqui que depois a gente conserta aí. Flavião, se apresenta aqui um pouco para o nosso público, né? Principalmente os irmãos aqui da nossa igreja de Dionísio e outros que nos acompanham aqui no WhatsApp, irmãos de várias igrejas. Eu louvo a Deus, viu, Flávio, que nós temos uma audiência aqui de irmãos de outras presbiterianas, irmãos da Assembleia de Deus de várias nações, irmãos de igrejas batistas, tanto de São Paulo quanto de Alagoas, por exemplo. Então, tem irmãos aqui que estão nos acompanhando de diversas denominações e nós nos alegramos. Então, para aqueles que não conhecem, quem é o Flávio, onde congrega, casado, não casado, filhos, fale um pouquinho de você e do seu ministério, meu irmão. Primeiramente, quero agradecer aí o convite que foi feito, Samuel, grande amigo. Louvo a Deus pela sua vida também. Eu sou casado, minha esposa se chama Elisângela, tenho 2 filhos, que é o Nicolas e o Levi. Temos trabalhado na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e atualmente em uma de nossas congregações, que é a congregação do Jardim das Fontes. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado a graça de poder trabalhar e servir no reino que bom. Flávio do Senhor. Agora é seminarista. Que bom. Agora, Flávio também agora. Bela notícia aí nós recebemos. Seminarista agora. Deus seja louvado pela sua vida. Flávio, vamos começar então aqui a nossa conversa aqui, começando aí pelo começo, né? Pregação. Na tua visão aí, o que é pregação? Acredito que para que possamos falar sobre pregação, uma boa maneira é a gente trazer aí a memória daquilo que os reformadores, especialmente, passaram a enxergar como pregação, né? Durante um longo período da história, do século III em diante, a pregação ela passou a ser deixada um pouco de lado em favor de um outro estilo de ensino, outro estilo, método de falar a respeito da palavra de Deus, aliada com a tradição. E os reformadores resgataram com o princípio do sola escritura, né, o entendimento de que a pregação ela é a voz de Deus.
Então, isso já começa a dar para a gente um bom norte do que seria a pregação, ou do que é a pregação de fato. A pregação é a voz de Deus sendo explanada pela instrumentalidade daquele que tem aí a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Então, esse é um primeiro princípio que os reformadores entendiam. Dito isso, eles entendiam que se ela é a voz de Deus, ela é também, de fato, a palavra de Deus. Então, isso traz ao ministro do Evangelho uma grande responsabilidade. Para eles, então, a tarefa principal daquele que prega a palavra de Deus é ensinar ou expor a Escritura. Então, pregação na visão reformada, ela é, de fato, uma exposição da palavra de Deus para que o povo de Deus seja edificado. Não há outro método, outra maneira, né, de entender pregação na visão reformada. Partindo do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que falar a palavra de Deus, as pessoas, nós estamos falando de fato a voz de Deus para ela. Então, a pregação da palavra, ela é entendida como essencial para a edificação da igreja. Inclusive, Calvino, em uma das suas definições sobre igreja, ele vai dizer que a igreja de Deus, ela é educada pela pregação autêntica da palavra de Deus, né? Então, veja que esse entendimento de igreja estava muito atrelado ao entendimento do que é pregação. Então, os reformadores entendiam que a pregação fiel das Escrituras era, por exemplo, a característica, era a evidência de uma igreja verdadeira. Então, pregação é uma exposição fiel das Escrituras. Bom, basicamente. Você definiu aí o que é pregação. Agora é importante a gente também dar um toque aí para o pessoal, o que não é uma pregação. Porque às vezes parece uma... Mas tem muita coisa acontecendo das igrejas que parece pregação, mas não é uma pregação. Então, o que não seria uma pregação? Se nós olharmos novamente, né, para essas duas linhas, né, essa base de pensamento de que a pregação é a voz de Deus e que a pregação é parte da premissa da Escritura, da submissão à palavra de Deus, então nós podemos dizer que não é pregação aquilo que Deus não disse. Esse é um primeiro ponto. Quando eu trago minhas ideias ou minhas opiniões que não são importantes para que as pessoas entendam, eu não estou trazendo a palavra de Deus, né? Logo também, quando eu tento partir de algum contexto, de alguma situação contextual para falar às pessoas e não partindo do texto. Veja bem, nós podemos e devemos falar ao coração das pessoas no tempo presente. A Bíblia, ela é atual, ela fala para o homem hoje, mas eu preciso partir do texto bíblico, do que o texto diz, e ele vai falar para mim hoje. Só que o que acontece é que muitas das vezes as pessoas têm um anseio e ela faz o caminho inverso, né? Ela tenta partir do hoje e o texto vira apenas um pretexto para algo que ela tem em mente para trazer. Isso não é pregação, né? Pregação não é eu trazer minhas ideias, minhas opiniões, aquilo que eu quero para o texto bíblico e tentar usar o texto bíblico manejar ele como o R.C. Sproul, ele fala sobre como muitas das vezes as pessoas tentam, em uma das suas obras sobre interpretação, ele vai dizer, usa como se fosse uma massa, né, uma massinha que a gente modela, né? Isso não é pregação, né? Pregação é a gente partir do texto bíblico e explicar e aplicar esse texto bíblico à nossa vida hoje. Porque isso muito a gente percebe que as pessoas elas estão pegando as suas ideias, então é como o reverendo coloca assim, alguém diz assim, eu estou com ótimas ideias, eu vou montar um sermão, só falta o texto bíblico, né? Então já está errado, né?
você não formula suas ideias primeiro. Primeiro você vai no texto bíblico. Você examina, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, do uso correto da exegese e da hermenêutica, mas primeiro você tem o texto, você ouve Deus falar, né, você então começa meio que um diálogo com Deus mediante o Espírito Santo, do texto que você está lendo e a iluminação que Deus te dá, do entendimento do texto, para você então falar aquilo que Deus quer falar. E é muito interessante isso quando nós entendemos isso que você acabou de colocar agora. A pregação, ela caminha para o seu curso natural. Ela atinge o seu objetivo natural. Ao passo que aquilo que não é pregação acaba virando um poema, acaba virando acaba virando um uso incorreto dos dons nos púlpitos, acaba virando um bate-papo, ou até mesmo, partindo para radicalidade, até um stand-up. E aí as pessoas saem dos cultos assim, nossa, foi muito legal o culto, eu ri muito, foi muito engraçado o que aconteceu. Ou então a pessoa fala assim, nossa, eu saí com meu coração aliviado, que poema bonito, como Deus falou. É claro, nós sabemos, em algum momento aqui nós vamos trazer esse debate, Deus e a cultura, né? Claro que Deus ele está em tudo, ele é o todo em nossa vida. Mas falando de pregação, você trouxe de forma clara, didática e objetiva. É Deus falando com o seu povo, né? Isso é muito interessante mesmo. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? É exatamente isso, né? Quando a gente parte de ideias nossas, de pressupostos que nós temos, a gente vê, por exemplo, duas linhas que é muito comum, né? Então, uma é aquele antinomismo, né? Onde as pessoas depreciam a palavra de Deus, depreciam o Antigo e o Novo Testamento. Então, ela recorta algumas partes da Escritura, que é a característica do liberalismo teológico, né? Fica com partes do texto onde ela acha conveniente e ela não olha para o todo da Escritura, não vê uma harmonia entre Antigo e Novo Testamento, entre lei e graça, e ela recorta e fica com aquelas partes mais interessantes e vive uma vida libertina, liberal, né? Então, você percebe que isso é uma parte de uma má compreensão e interpretação do texto da Escritura, assim como também o legalismo, que é o outro lado da mesma moeda, né? Onde vai olhar para a Bíblia até certo ponto como palavra de Deus, mas pega textos fora do seu contexto histórico, deixa de compreender o seu sentido literário, social, e aplica como regras algumas questões, alguns temas, alguns assuntos, como se fossem mandamentos. Então, aquelas passagens que nós chamamos de passagens didáticas, descritivas, se tornam normativas em algumas igrejas, né? E aí começa a ser aplicado como se fosse lei, um mandamento, que você deve guardar isso, usar aquilo, não usar isso, como roupas e uma série de outras coisas, né? Costumes, quer dizer, coisas temporais de época se tornam leis para aquele período. Os dois lados da mesma moeda. Então a gente percebe esses dois lados da mesma moeda fazendo uso incorreto da palavra de Deus, distorcendo o texto bíblico antes da gente entrar para os seus próprios tópico, fins. que a gente vai falar um pouquinho dos tipos de sermãos, né? Sermãos. Como você, na sua experiência, você já tem aí uma caminhada já de ministerial, né? Você está dando seus passos agora para o seminário, mas você já vem aí de bastante tempo trabalhando no ministério, com grandes homens que acompanharam você aí. A gente pode conversar um pouco sobre isso. E é muito bom quando a gente tem essas referências, né? Quando a gente olha para tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado hoje, a gente lembra de boas referências lá que nos ensinaram a valorizar a pregação. Você percebe hoje, como que você percebe, olhando para todo o contexto, sobre a valorização da pregação? Nós estamos tendo uma valorização da pregação nos púlpitos das igrejas? Eu não digo nem pelo pregador agora, né? Eu digo pelo povo. Você acha que há uma valorização? Claro que nós
temos tido aí, de alguns anos para cá, um avanço da teologia reformada, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. No âmbito geral, você percebe que as pessoas elas estão mais sedentas pela pregação ou nós estamos acompanhando o mal desse século, que é a velocidade das coisas acontecerem com mais rapidez possível? Esse é um assunto bem que tem sido até discutido, né? Eu tenho acompanhado algumas lives, inclusive, sobre esse tema, sobre a questão da pregação. E a gente que trabalha com igreja, a gente também observa, né, a reação das pessoas em relação à pregação, especialmente a pregação expositiva, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre os outros tipos de pregação. Mas, de fato, se a gente olhar para o homem natural, né, Samuel, a gente pode dizer que a pregação ela nunca vai estar na moda. O homem natural nunca vai aceitar e nunca vai querer ouvir uma pregação da palavra de Deus. E aí, seja essa pregação de 35 minutos, 45, 1 hora e meia, né? A gente não entrou nesse ponto, mas a questão é o quanto as pessoas amam a pregação, ouvir a pregação, independentemente do tempo ou até da forma. É claro que a gente precisa entender que, naturalmente, o coração humano não quer ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas pela graça do Senhor, como você bem lembrou e frisou aqui, nós temos visto o Senhor agindo na história, como agiu no período da Reforma Protestante, a gente tem visto o Senhor agindo, e hoje as pessoas têm tido mais o interesse por uma pregação mais bíblica, por uma pregação mais coerente, uma pregação que explica o texto e aplica esse texto de maneira que faz sentido. Eu, pelo menos, tenho sentido um pouco disso nas nossas igrejas, e tem vindo pessoas de várias denominações, e denominações diferentes também têm despertado e têm se preocupado com a maneira como tem pregado, né? Então isso eu vejo que é uma obra de Deus, não do homem. É o Senhor que tem agido para nos despertar o povo dele para ouvir a verdadeira pregação, ouvir a palavra. Isso é interessante como Deus move ao longo da história, como Deus move, né, para que as coisas aconteçam da maneira como Ele quer que aconteça, e não seria diferente com a pregação nos nossos dias. Deus já sabia, né, que nós viveríamos a década ou o século da velocidade, onde as pessoas têm pressa. Eu sempre brinco aqui na igreja, Flávio, que nós estamos tão velozes que nós estamos impacientes com o miojo. Quando o miojo surgiu dos 3 minutos, né, a gente ficava tão feliz que você tinha um macarrãozinho ali para comer em 3 minutos, porque você estava com muita pressa, não dava tempo de fazer uma comida, né? E hoje as pessoas já não têm mais paciência de esperar um miojo, já fica ali, poxa, mas 3 minutos, não está indo logo, vai toda hora para ver se está pronto. Então, nós estamos nessa época e Deus já preparou, já vendo isso, Deus já preparou tudo para que os remanescentes ainda tivessem sede pela palavra de Deus, né? Isso é muito interessante. Bom, vamos trabalhar um pouco. Perdão. Exatamente, porque de fato porque de fato a tendência natural é que a pregação continue em declínio pelo homem carnal, né, o homem natural, e até algumas igrejas que a gente pode dizer como falsas igrejas, falsos profetas sempre surgiram na história e continuam surgindo, usando a palavra de Deus de maneira distorcida e mudando, como você falou, né, sobre alguns estilos de pregação que usa de artimanha para afagar o ego das pessoas, né? Então, isso sempre surgiu, vai continuar surgindo, mas cremos que, pela graça do nosso Deus, ele continuará também agindo e trazendo o seu povo para ouvir a pregação da palavra. E essa paciência de tempo, né?
Tem um pregador, que eu não lembro agora quem é, não sei se é Paul Washer, John MacArthur, mas é um desses pregadores americanos que ele diz assim que a nossa geração ela não se incomoda em passar 6 horas assistindo uma série, né? Porque a série ela tem capítulos, então você fica viciado querendo saber o que vai acontecer. Ela não se importa em passar 2 horas vendo uma partida de futebol, mas ela se incomoda se o sermão passar de 30 minutos. Né? Isso é uma das marcas lamentáveis. Né? Recentemente eu estava vendo o pastor Renato Vargas, do Rio de Janeiro, ele falando sobre tempo de pregação, né? E ele falando assim que a igreja majoritária, ela determinou por ordem mundial de que os sermãos, né, ou as falas, né, nos cultos baixassem para no máximo 10 minutos, que não passasse disso, porque passou disso o povo já fica desapercebido, né? E então ele brincava, falou assim, isso logo logo vai chegar no nosso meio. As pessoas vão exigir que os sermões, os sermões, né, eles não passem de 10 minutos, ou que seja somente uma prévia, ou que se fale rápido, ou que atinja logo no objetivo, que você não faça todo aquele exercício, né, de construção, de introdução, você dissemina então todo o seu pensamento, e aí você conclui e aplica. Então as pessoas hoje já querem que você vá direto à aplicação. Você lê o texto e já vai direto para a aplicação. Né? Isso é uma marca dos nossos tempos. Mas falando um pouquinho então de tipo de sermão, olhando para o geral, mas também, Flávio, para situações como a nossa, você está à frente de uma congregação no extremo sul de São Paulo, um bairro bem carente, eu estou No sul de São numa Paulo, cidade bem pequena aqui do sudoeste de bairro bem Minas, carente. né? E outros irmãos que nos acompanham também estão numa situação bem parecida, de periferia ou de cidades pequenas, não nos grandes centros, né? Mas também abordando os grandes centros aqui. Qual o tipo de sermão que ele é mais propício, que ele é mais eficaz para a transmissão do evangelho? Existe um tipo de sermão que ele é mais prático, dentro daqueles que a gente já conhece? Existe aquele que é mais fácil para que o público entenda? Bom, nós começamos falando sobre como, definindo pregação e como que os reformadores entendiam que a pregação, o que a pregação era, né? A pregação por ser a palavra de Deus, por ser a voz de Deus, a Bíblia é a voz de Deus. E então, uma vez que eles tinham esse entendimento, especialmente João Calvino, né? Eu vou trazer ele aqui para a nossa conversa. Se preocupou que a pregação fosse feita de maneira expositiva. Então, logo quando a gente fala sobre pregação expositiva, subentende-se que há outros tipos de pregação, não é? Então, Samuel, a pregação que tem sido mais comum, especialmente nas igrejas reformada, é uma pregação expositiva, aquela pregação onde você tem a exposição do texto, de um trecho da escritura, de uma perícope, né, de uma passagem onde você tem uma ideia, e você vai explicar o versículo por versículo, até chegar na ideia do texto para aplicar. Né? É uma explicação e aplicação, com a finalidade de aplicação daquele texto bíblico. Essa é conhecida como a pregação expositiva. E isso tem algumas razões, né? Então, como eu falei, a Bíblia sendo a palavra de Deus, começa por aí. Né? Os reformadores, até por conta do período da reforma, eles tinham um tipo de aversão de qualquer pessoa que ensinasse a Bíblia e trouxesse suas ideias, usasse a Bíblia para colocar suas próprias ideias. Então, é exatamente por isso que eles passam a se preocupar com esse estilo, esse modelo de pregação expositiva. E um dos pontos, Calvino vai tratar sobre a Bíblia como sendo a lâmpada, a luz que dissipa todas as trevas, né? Da onde tem aquela famosa frase, né? Post the next
luz, né? Isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés. Então, a pregação expositiva, ela de certo modo, nós podemos dizer assim, ela atinge essa finalidade de ensinar o povo de Deus, de explicar o texto da palavra de Deus e aplicar o povo de Deus. Creio que a pregação expositiva atinge esse objetivo. Mas há outros tipos de pregação bem conhecidas, que tem, por exemplo, a pregação, outros dois mais comuns, né? Que é a pregação textual. Alguns pregadores até bem conhecidos costumava usar esse estilo de pregação. Corrija-me se eu estiver errado, tá? Eu acredito que Charles Haddon Spurgeon tinha esse estilo mais textual, né? Que você pega um versículo bíblico e expõe esse versículo, né? E usa ele com alguns tópicos, né? Dentro desse versículo. Então, se você pega Esdras 7:10, né? Onde vai falar que Esdras se preocupou em buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar, né? Então, você tem três coisas que você pode trabalhar em um versículo. Ele buscou para cumprir e para ensinar. O textual tem essa ideia, né? O sermão textual. E o outro que eu acredito, Samuel, que seja o mais comum no nosso meio, que é o sermão temático ou tópico, né? É um sinônimo aí. O temático é justamente o sermão que a pessoa já tem um tema, já tem uma ideia, ele só quer procurar um texto bíblico que vai reforçar aquela ideia para que ele possa pregar. Veja bem, se a gente analisar, o temático, talvez ele se encaixaria bem com quando a pessoa vai dar um estudo bíblico, uma palestra, porque a teologia sistemática é isso, né? Você tem um tema, uma doutrina, e você parte de alguns textos bíblicos para fortalecer aquela doutrina. Então, nós podemos dizer que o sermão temático, ele não se encaixa numa pregação, ele não é uma exposição da Escritura. Ele é exatamente um estudo, é uma palestra, mas não uma exposição da palavra de Deus. Ele não cumpre essa finalidade expositiva como a pregação expositiva. E talvez, né, como nós falamos, o sermão textual, que é como Charles Haddon Spurgeon costumava pregar. Antes da gente continuar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui ao irmão Felipe, que nos mandou uma mensagem aqui. Felipe, um grande abraço aí, meu irmão. Felipe é um membro lá do Horizonte Azul. Felipe, depois me chama aí no WhatsApp, preciso falar contigo, hein? E aos demais irmãos que estão aqui, um nosso abraço. Importante que você não só participe, mas você também siga a nossa página aqui para que a gente possa ter um alcance maior dos temas que a gente está tratando aqui. Então, siga a nossa página, compartilhe com seus amigos, tá? Faça isso para nos dar uma força que é importante para que a obra do Senhor aí, mediante esse canal, vá mais longe possível, né? A gente vai mais longe possível. Fiquei muito feliz porque a gente está saindo das fronteiras e o virtual, né, Flávio? Dessa possibilidade da gente ultrapassar fronteiras que com as nossas pernas a gente não ia conseguir, né? Porque você está em São Paulo, como que você estaria aqui nos ajudando em Minas, em Maceió, no Pará, em Brasília, no Espírito Santo? Então, a internet nos favorece a isso, né? Bom, o importante aqui, Flávio, a gente, dentro do que você falou, isso é muito legal mesmo, porque as pessoas elas têm um gosto pelas coisas mais fáceis, isso tudo na vida, né? E até para sermão, quando você fala de sermão, as pessoas já têm na cabeça um sermão que seja mais o quê? Mais curto e objetivo. Tá? Então elas vão optar logo por aquele que é de comum, que ela sempre ouviu, que é o temático. Ele trabalha com temas, ele acaba aguçando mais o olhar da pessoa.
acaba atraindo mais o olhar dela. Mas o expositivo, se a pessoa entender isso, né, o expositivo ele traz um enriquecimento maior do texto mesmo, como você bem colocou, né? Porque ele não vai só trazer o tema do texto, ele não vai só trazer o tópico do texto, os tópicos do texto, mas ele vai trazer a ideia do texto, aquilo que nós chamamos, vamos tratar daqui a pouco, ideia exegética, ideia hermenêutica, né, do texto, né? Então isso é importante e é o nosso desafio. O nosso desafio como pregadores, como iniciantes aí do ministério pastoral, a gente convencer, não é convencer, né? A gente mostrar para o povo que um sermão expositivo bem pregado, ele traz um enriquecimento para a igreja que lá na frente as pessoas vão se lembrar. E eu me lembro, Flávio, você tem ideia de sermãos fora da IPB, hein? Fora da IPB. Eu tinha 6 anos e eu me lembro de um sermão que eu estava na igreja. 6 anos eu me lembro de um sermão que o pregador pregou. Foi tão impactante a ideia, conforme ele foi construindo a ideia do texto, conforme ele foi tratando os salmos, né? E ele foi trazendo aquilo, nunca mais saiu da minha cabeça. E em contrapartida, eu já fui em vários locais que se pregou temático ou textual, eu só lembro do tema e olhe lá, né? Então, quando a ideia ela é bem transmitida, então ela alcança os objetivos da pregação, que é Deus falar com o seu povo, né? Mas, ainda nisso, Flavião, Exato. ok, falamos aí dos tipos de sermão, falamos aí do tempo, da verdadeira pregação, que é o que não é, mas as ferramentas, né, porque para quem não sabe, um sermão ele não nasce pronto, né? Não é assim. Tem hora que as pessoas acham assim, falam assim, prega aqui, né, como se fosse assim você tem lá uma caixinha que você vai lá e fala, sai daqui, sermão. Não sai. O sermão ele leva tempo para se construir, né? Eu vou falar por mim, depois você pode falar por você. Geralmente eu gasto 4 dias para um sermão, ou se eu pegar direto, às vezes por questão de tempo, dos meus afazeres, da minha agenda, eu preciso de 20 horas corridas para montar um sermão, tá? E se eu pegar corrido, eu já sei que eu não vou conseguir finalizar aquilo que eu gostaria. Então não vai sair o sermão 100% como eu gostaria, que seria possível nos 4 dias alternados, né? Ou nos 4 dias corridos, melhor dizendo. Então eu tenho isso, 4 dias corrido, no mínimo, ou 20 horas corrida devido à minha agenda aí. Né? Depois você pode falar como que funciona para você. Então ele não nasce prontinho assim. As pessoas falam assim, nossa, vem pregar aqui. Não, a gente elabora isso praticamente sempre. Eu não me lembro em um momento que eu não esteja preparando o sermão. Eu não consigo assim, né? Mesmo às vezes quando eu estou sentado, lendo um livro, ou estou assistindo uma televisão, minha cabeça está ali, ó, elaborando ideias que depois eu corro, vou para o papel. Papel não, eu vou para o computador, digito tudo, né? Algumas vezes, quando eu estou deitado, eu pego o celular e gravo, porque para você não esquecer, né? Então, não é assim que nasceu pronto. Existe uma construção. E como uma construção, então você que está em casa aí, pense aí, para se construir uma casa, você não fala assim, fica pronta a casa. Isso aí só Deus que consegue fazer isso. Você precisa do quê? De ferramentas. Primeiro, alguém que seja do ramo. Né? Segundo, ferramentas. O pedreiro vai precisar de todas as ferramentas possíveis para construir a casa. No sermão não é diferente. Então você tem as ferramentas, nós temos algumas ferramentas, eu gostaria que você tratasse delas, o uso correto da exegese. Como que uma pessoa deve usar a exegese de forma correta para que ela não cometa a tal da exegese, né? E aí você vai explicar para o povo o que é exegese e o que é exegese. Bom, então, muito bem aí, pegando já o gancho do que a gente falou sobre a pregação, de fato, quando as pessoas optam por, e até pregadores, né, optam por um estilo de pregação como a temática, é justamente por conta do trabalho que se tem para o entendimento do texto, né? E isso parte muito do entendimento que a pessoa tem da palavra de Deus, de como entender a palavra de Deus, né? Eu acredito que parte muito
de como ela quer responder a seguinte pergunta, né? O que esse texto está dizendo? O que o autor quer dizer? Quando eu faço a pergunta o que o autor quer dizer, o que esse texto está dizendo, eu quero descobrir o que o outro, eu quero ouvir o outro, quero ouvir a palavra de Deus, né? Estamos falando da Bíblia. Mas quando as pessoas optam por outro tipo de sermão, e assim, logo ela também vai optar por outras ferramentas, por outras maneiras para interpretar a Bíblia, Samuel, ela não está preocupada em responder o que o texto diz, o que o autor quis dizer. Ela está preocupada em responder o que ela quer saber, não é? Então, nós estamos numa outra era. Não sei se talvez você conheça, tem um autor chamado Kevin Van Hooser, onde ele vai tratar em uma de suas obras, no livro Há um Significado Nesse Texto, ele fala sobre as 3 eras da interpretação, né? Então ele vai dizer que nós passamos de um período que foi o período da era do autor, depois veio a era do texto. Então a era do autor, a pergunta que se fazia quando ia interpretar um texto é o que o autor quer dizer. Passamos para a era do texto. Então na era do texto o autor já não era importante. Saber o que o autor quis dizer já não era tão importante, mas sim como aquele texto comunicava o que o autor estava comunicando. E a última era, que é a era atual, a terceira era, de acordo com esse autor, de acordo com Kevin Van Hooser, ele vai dizer que é a era do leitor. Então nós passamos da era do autor para a era do texto, para a era do texto, para a era do leitor. Hoje o que importa é o que o leitor quer saber, o que o leitor sente, o que o leitor qual é a opinião do leitor. Então, quem dá significado para qualquer coisa que a pessoa queira é a pessoa, é o indivíduo. Quer dizer, a ênfase no indivíduo hoje, né? É o período que nós estamos vivendo. Essa ênfase no homem, o antropocentrismo. Então, é por isso que saímos da era do autor, o que significa, qual é o significado do autor para a era do texto, e da era do texto pulamos para a era do indivíduo, para a era do leitor. Então, recomendo essa obra aí para quem quer ter mais, se aprofundar mais na tarefa de hermenêutica. É um livro sobre hermenêutica, há um significado nesse texto do Kevin Van Hooser. Então, quer dizer, a pergunta que eu devo fazer quando eu vou trabalhar na tarefa de exegese, e assim, eu vou usar aqui como sinônimo mesmo, na hermenêutica, é o que o autor quer dizer. Então, eu vou ter o trabalho de pesquisar, é um trabalho de pesquisa minuciosa, é um trabalho de análise contextual, onde eu vou buscar compreender o contexto histórico daquela passagem, toda a situação, como viviam os povos, onde eu vou buscar compreender o contexto literário daquele texto, o que ocorreu para que aquele texto fosse escrito. É uma análise também detalhada do texto, no seu sentido de gramática, de palavra, de frase. É uma análise onde eu vou buscar também harmonizar esse texto com aquele trecho que eu escolhi para trazer a mensagem e também o seu todo. É por isso que você falou, né, Samuel? Você leva em torno de 20, 24 horas, e a gente sabe que a gente leva mais ou menos isso e até mais na preparação de uma mensagem, justamente porque é um trabalho árduo, como o reverendo Paulo Anglada vai dizer sobre orar e labutar, né, em um de seus artigos, como o trabalho de expor um texto bíblico antes daquele sermão que a gente traz de 40 minutos, 45 minutos, você tem um trabalho de horas para entender o contexto histórico, o contexto literário, a forma do texto. Quando a gente trata da Bíblia, nós temos vários tipos de texto,
uma riqueza, inclusive, de gêneros textuais, e em que o leitor, o intérprete, precisa ter em mente que ele está ali para descobrir o propósito do autor, qual o sentido Sim. desse texto, E e essa não a sua ferramenta, né, a própria ideia. exegese, ela facilita, então, a vida do pregador, porque ela vai fazer com que você busque essas informações. Né? Busque as informações e não seja tentado, como Perfeito. bem colocou o Van Hooser, né, a querer saber, a querer usar a terceira, eu chamo de tríade, né? Autor, texto e indivíduo. Né? O que o autor, o que o indivíduo quer daquele texto. Porque eu posso pegar um texto, né, eu deixar a exegese de lado, eu chuto ela para longe e falo assim, eu quero tirar desse texto aqui amor. Aí eu pego um texto lá e, porque Deus amou o mundo, eu falo, olha, como Deus amou o mundo, então você precisa amar também as pessoas, porque Deus amou as pessoas de uma maneira maravilhosa. Então a exegese ela te ajuda para que você não caia nesse erro. Então você vai fazer o quê? Você vai extrair do texto, né, o que o texto está dizendo, porque o autor quis dizer aquilo. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Não é aquela coisa. Exato. O autor e o texto, né, Flávio? Tem um escritor, eu não lembro quem é agora, ele diz assim: você não consegue desvincular o texto do autor. Quando o autor escreve, ele escreve aquilo que ele quis ter escrito. Porque acontece, os liberais de hoje dizem assim, não, mas Uhum. o Paulo não quis dizer isso, na verdade ali, ele quis dizer, não, ele quis dizer aquilo. Se você não concorda ou não, é uma outra questão, mas a exegese, essa ferramenta é importante justamente para isso, para que a gente tire do texto aquilo que o autor colocou no texto, claro, sempre inspirado pelo Espírito Santo, isso aí não é a questão, nós já sabemos disso, mas é isso, né? A exegese, ela é uma ferramenta importantíssima para Exatamente. nos para fazer com que a gente cavuque o texto, que a gente cave mais a fundo o texto. Né? Perfeito. Na exegese, o objetivo, né, da interpretação do texto, o objetivo da hermenêutica, é de entender qual a intenção do autor, né? Essa é a finalidade, o que o autor quis dizer. Então, se eu já começar a partir do pressuposto que eu tenho uma ideia e eu quero descobrir essa ideia, facilmente eu vou distorcer o texto, porque eu já tenho um pressuposto, e aí é onde nasce muitas heresias, muitas falsas doutrinas, muitos ensinos contrários à palavra de Deus, porque a pessoa já tem uma ideia, ela já tem um pressuposto, e ela quer apenas usar o texto, como você colocou a ideia de amor, e aí é onde as pessoas anulam, por exemplo, a justiça de Deus em nome do amor, porque ela prefere as passagens que falam de amor e não da justiça. E a Bíblia, se a gente olhar para o todo dela, e aí é onde entra um dos pontos que eu falei sobre a tarefa da interpretação e da exegese, um dos pontos é harmonizar aquilo que eu estou tratando naquela porção com o seu todo. Eu não posso contradizer o amor, colocar ele como uma antítese da justiça de Deus. O Deus que é amor também é um Deus justo. A mesma coisa serve, né, para a justiça de Deus. O Deus que é justo também é cheio de amor, também é amor. Então, quer dizer, um dos pontos nesse processo de interpretação do texto, nesse processo nessa tarefa de exegese, de extrair, de trazer para fora o significado do texto, é também ver como essa parte, quando a gente olha para aquela perícope do texto, nós estamos olhando para uma... Mas a gente não pode abandonar a tarefa de tentar ver como essa parte também se encaixa com o todo da escritura e não fazer com que ela acaba contradizendo outra parte da escritura, né? Sim, Outro sim. trecho, que é o que E isso muitas é das vezes importante, acaba né? Na hora acontecendo. da pregação, a pessoa não desvincular o texto da escritura. Né? No texto, ou o livro, ou a carta, que seja, de toda a escritura. Eu sempre falo isso nos ensinamentos aqui para os meus irmãos. Né? Uma doutrina defendida em um texto, ela está em todos os demais textos. Né? Ela não é contradita pelos outros textos. Porque senão nós estaríamos tratando de um livro Muito apócrifo bom. e não um livro inspirado, né? Que desconecta a ideia do texto. Uma outra ferramenta, não menos importante, mas muito importante também para a construção de um sermão,
é aquilo que nós chamamos de hermenêutica. Hermenêutica. Como que a gente deve usar a hermenêutica, Flávio, também dentro dessa mesma ideia, né, do sermão bíblico, expositivo, um sermão onde Deus fala com o seu povo, de uma boa exegese, a exegese que não te permite colocar as suas ideias no texto, mas você tira do texto aquilo que o autor quis dizer, aquilo que o texto realmente está dizendo e não aquilo que eu quero que o texto diga. Como que eu uso a hermenêutica? O que é hermenêutica, né? E o que como eu uso ela aí na construção de um sermão bíblico? Eu usei aqui quase como sinônimo, né, a exegese e a hermenêutica, Samuel, porque dependendo da obra que a pessoa lê, você vai ter, por exemplo, autores mais atuais, mais recentes, eles vão trabalhar com a ideia que a exegese, ela é uma tarefa que acontece antes da hermenêutica, né? É essa tarefa de pesquisa, de análise contextual, de análise formal, né? De compreender a forma do texto. De acordo com o reverendo Paulo Anglada, ele trabalha com a hermenêutica como sendo a base, né? Que acontece antes da exegese, no caso. O ponto, talvez assim, a gente está trabalhando com conceitos, mas a tarefa em si, nós podemos dizer que a pessoa faz a mesma coisa, independente da terminologia que ela vai usar quando ela vai falar assim, eu estou trabalhando com exegese, eu estou trabalhando com hermenêutica. Eu vejo que quando a pessoa trabalha com a tarefa de pesquisa, de análise contextual, histórica, literária, formal, da harmonia do texto como um todo, eu vejo que ela está trabalhando com a exegese sem abrir mão da hermenêutica e vice-versa, entende? Sem polemizar aqui, né? Porque vai ter sempre alguém dizendo assim, olha, a exegese vem primeiro, a hermenêutica vem primeiro. O ponto é que nós estamos trabalhando com os dois conceitos, com as duas ferramentas. E talvez no conceito mais clássico, a exegese ela tem um objetivo prático, tem um objetivo de chegar na definição de responder à questão de como se aplica aquela passagem. No conceito atual, mais contemporâneo, a hermenêutica tem essa ideia, né? Quando você pega livros de hermenêutica mais contemporâneo, você vai perceber que eles têm essa tarefa de responder essa questão, como aplicar aquele texto. Então, o uso correto dessas ferramentas tem como objetivo, como nós frisamos, de aplicar corretamente a palavra de Deus. E a hermenêutica, basicamente, a gente começa aí a ter uma ênfase na tarefa de interpretação de acordo com o método gramático histórico, especialmente na Reforma, ainda que esse conceito de gramático histórico, o uso comum e regular, a leitura comum das escrituras, interpretar o texto de uma maneira comum, conforme o texto está mostrando para a gente, ainda que esse conceito não estivesse ainda na Reforma Protestante, os reformadores já tinham essa ideia de método gramático histórico, né? Ler um texto de acordo com o seu contexto histórico e literário. Vale a pena a gente fazer um parêntese aqui, né? Lembrando sobre as antigas escolas, né, de Alexandria e também de Antioquia, né? A escola de Alexandria, que tinha um método alegórico, que interpretava a escritura de maneira alegórica. E então surge a história de Antioquia meio que como uma resposta à escola de Alexandria, visando exatamente interpretar a escritura de acordo com o seu contexto. E aí esse é o ponto, né? Então a hermenêutica ela vai trabalhar com essa ideia de buscar entender o sentido literal do texto, o seu sentido óbvio, o seu sentido claro. E eu gosto muito da Confissão de Fé de Westminster, no primeiro parágrafo, quando fala sobre a escritura, quando vai tratar sobre a interpretação, a nossa confissão vai dizer que
a Bíblia, é possível você ler e interpretar ela no seu sentido comum, quando você usa os meios regulares para a interpretação. Quer dizer, qualquer pessoa, tanto o culto, quanto o indulto, quanto a pessoa simples, fazendo uso do método comum de leitura, lendo a Escritura e deixando ela falar, consegue compreender ela perfeitamente. Então, a hermenêutica vai trabalhar com essa ideia, né, de fazer uso comum Sim, dos meios regulares para temos aqui interpretar o a Escritura. Anderson mandando um abraço para nós aqui, bate-papo de qualidade por aqui. Obrigado, Anderson Sampaio. Deus te abençoe, meu irmão. Meus irmãos, esta é a nossa live da Igreja Presbiteriana em Dionísio, onde eu estou em Gerais. Estamos aqui com o nosso evangelista Flávio Souza, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, já mandando aqui um abraço para todos os irmãos de Santo Amaro, na pessoa do pastor reverendo Daniel Santos. Flávio, ele trabalha numa congregação no Jardim das Fontes, ali na região do Marcilac, Marcilac, Flávio? Parelheiros ali, os Parelheiros, Marcilac é mais para frente, né? Então, um grande abraço aos irmãos também lá da congregação do Jardim das Fontes. Então, essa nossa live aqui, nós estamos discutindo sobre pregação bíblica, sobre o uso correto da exegese e da hermenêutica. Estamos chegando já no finalzinho aqui da nossa live. Você que perdeu, volta tudo. Se fosse antigamente, Flávio, a gente falaria assim, volta a fita e pega do começo. Mas hoje está tudo moderno, né? E não se esqueça, meus irmãos, por favor, siga a nossa página aqui no Instagram, né, como o Flávio gosta de dizer no Instagram. Siga a nossa página, dê essa moral para nós aí, para que nós possamos ter um alcance maior, um engajamento muito maior. Tá? E engajamento, possa acompanhar também as programações aqui da nossa live. Na semana que vem teremos uma outra live muito interessante. Já tivemos na semana passada, na retrasada e nas outras. Então precisamos aí do seu apoio em seguir nossa página. Flavião, continuando, então nós estamos aqui dentro da espinha do dorsal aí do sermão, né? Aquilo que é importante para o sermão. Nós falamos praticamente quase tudo, mas é importante para quem está aqui nos ouvindo e até para que as pessoas valorizem a pregação e quando for na igreja lá no próximo domingo ou no próximo estudo bíblico aí, valorizar, falar, realmente dá dor de cabeça montar um sermão, não é uma coisinha fácil assim não, né? Eu não sei você, eu fico muito cansado depois do sermão, depois que eu prego 40, 45 minutos, 50 às vezes, eu saio assim, eu chego em casa exausto. Eu chego a emagrecer. Eu tenho que chegar, tomar um banho, eu chego assim, suado, eu canso, minha cabeça fica assim, eu preciso me desligar de tudo, deitar no sofá, assim, tomar um banho, fazer um café, tomar e deitar um pouco no sofá para me recompor, porque eu gasto muita energia física e mental no sermão. Então ele desgasta não só as horas que você monta, mas também na hora da sua exposição. Mas não vamos falar da exposição hoje, isso aí cabe para uma outra hora, né? Eu quero ficar só na parte teórica mesmo do sermão, que é o estudo do sermão, a montagem. Na conclusão, como que a gente faz a conclusão aí? Qual a sua visão sobre a conclusão do texto? E já emendando a aplicação. Então, você fez toda a pesquisa, você fez todo o processo investigativo, né, com o uso das ferramentas, exegese, hermenêutica, com outras informações que o texto também requer. Por exemplo, nós não falamos aqui, mas as ferramentas exegese e hermenêutica, elas te levam para as línguas originais. E às vezes as pessoas acham que a Bíblia foi escrita em português, no nosso caso aqui no Brasil. Ela não foi escrita em português, foi escrita em grego, hebraico e grego, com porções em aramaico. Então é obrigatório você consultar os textos originais, a língua original ali, né, o texto. Então, como que a gente chegamos numa conclusão? Qual é a melhor maneira de concluir o sermão, assim, na sua opinião? Eu vou trazer novamente aí o Van Hooser aqui para o nosso bate-papo. Eu nem gosto, né? Porque tanto nessa obra há um significado nesse texto, quanto numa outra obra que se chama Teologia Primeira, onde ele também trabalha com uma questão de hermenêutica. Ele traz insights bem interessantes, né?
Um outro ator que eu gosto também, que é o Philip Ryken, ele também vem na mesma linha, falando sobre como a gente pode compreender o sentido teológico, que é a parte onde nós vamos trabalhar com a aplicação, a conclusão do sermão, né? Então, por que você até comentou isso em algum ponto na nossa conversa, por que muitas das vezes as pessoas acabam partindo para a aplicação, que é o mais fácil, mas aí é onde acontecem as distorções do texto bíblico, porque ela está tão interessada em saber o que o texto quer dizer para ela, que ela não fez o trabalho, fez o esforço de pesquisar, de entender o sentido do texto, o contexto histórico, e nessa ânsia de querer aplicar o texto, de entender o seu sentido teológico, ela acaba distorcendo realmente o sentido e a intenção de Deus ao comunicar o texto. Deus nos falou por meio de um texto, Deus nos falou por meio da sua palavra, mas há meios e há métodos para que a gente possa compreender a palavra de Deus como nós falamos, né? Compreendendo o sentido histórico, o sentido literário. E o que esses autores trazem nessas obras que eu citei aqui, que é bem interessante, é que o sentido teológico, ele não está separado do sentido histórico e do sentido literário, da literatura do texto, da forma do texto, da maneira como Deus comunicou o texto. Quer dizer, Samuel, há um risco das pessoas ficarem com o contexto histórico, há um risco de pessoas ficarem com a literatura e a gente começar a apreciar a literatura bíblica pela sua forma e pela sua riqueza literária, e de fato a gente pode até marcar um dia para a gente falar sobre a beleza da literatura bíblica, por exemplo, nos Salmos. Então, a forma do texto bíblico, ainda que a Bíblia tenha um objetivo, e ela é bem objetiva, diferentemente de outros textos, de outro tipo de literatura, a Bíblia tem uma finalidade mais objetiva. O texto bíblico, ele nem sempre detalha, como você, por exemplo, se você pegar uma obra de um autor de literatura, às vezes ele detalha o espaço, detalha o personagem, o cenário. A Bíblia nem sempre faz isso. Quando ela faz por alguma finalidade, com algum objetivo. Mas ela tem um objetivo teológico, mas não pode ser tirado, não pode ser anulado o seu sentido histórico e o seu sentido literário. Quer dizer, o intérprete, o ministro, o pregador e até o leitor comum da palavra de Deus, ele precisa ler a palavra de Deus com esse entendimento ao buscar aplicar a palavra de Deus para ele. A conclusão, como nós falamos, né, que é o objetivo, nós vamos chegar nela a partir do momento que nós partimos do pressuposto de querer entender, do desejo de compreender o que Deus falou naquele texto dentro do seu contexto histórico e literário. Então eu tenho, sim, ali, eu vou descobrir ali, vou chegar a essa conclusão teológica do que o texto significa. Sim, e é sim. onde a gente parte para a aplicação. É importante porque um sermão bem concluído, ele não só enriquece, traz aquela beleza, né? É como se fosse a cereja do bolo, né? Ele traz um enriquecimento maior e a pessoa fala assim, entendi o que o texto quis dizer, entendi a intenção do autor. Então, fica claro, fica bem lógico para a pessoa que está te ouvindo ali 30, 40 ou 50 minutos que seja. Por isso que é importante o término do sermão, a conclusão dele, melhor dizendo, que ela seja de forma eficaz, que ela seja de uma forma enriquecedora. E aí vamos para a aplicação. Então, beleza, chegamos aqui da construção desse sermão, né, apresentando o que é um sermão, o que não é um sermão, os tipos de sermão, a velocidade que as pessoas têm de ouvir, e nós não temos que nos preocupar com isso. Na verdade, eu não me preocupo com a pressa, eu me preocupo em ser instrumento de Deus e transmitir a mensagem que o Senhor, Deus, quer falar, não só com o pregador, mas também com a igreja. E aí, a aplicação, né? A aplicação
muitos escritores, Flávio, têm estudado sobre isso, eu sei que você sabe disso, têm falado da importância de uma aplicação, né? E uma aplicação cristocêntrica. Você entende que toda aplicação tem que ser cristocêntrica? Você entende que a aplicação deve ser só no final? Porque tem muitos pregadores, aí muitos pregadores e ensinadores que dizem, não, você deve fazer, vai fazendo a exposição do texto e vai aplicando. Ou você aplica só no final, outros colocam, né? O Bryan Chapell, né? Bryan Chapell, bom, é brilhante o Bryan Chapell, não precisa nem falar do brilhantismo dele, mas ele trouxe um benefício muito grande quando ele nos ensinou praticamente a ver Cristo no Antigo Testamento. Eu confesso que uma das maiores dificuldades que eu via nas pregações era a aplicação. Como você vai aplicar Cristo, por exemplo, em Crônicas? Como você vai aplicar Cristo no livro dos Reis, por exemplo, em no livro de Ruth, por exemplo? Tudo bem, Ruth é fácil, mas no livro de, sei lá, Jó também é fácil, mas no livro de Malaquias, esses livros mais de pregação menos usual. Então, o Brian Chappell ele trouxe essa visão, né, santíssima, e nos ensinou, principalmente nos Salmos. Nos Salmos ali foi brilhante o que ele escreve, como enxergar Cristo nos Salmos, e eu creio que foi uma grande contribuição para a aplicação. Como você vê essa ideia da aplicação? Você aplica só no final? Você acha interessante aplicando no texto? As duas são válidas ou tem uma outra terceira? Primeiro, concordo com você, Cristo, né? Mostrar como aquela passagem aponta para Cristo é importantíssimo, né? Porque senão o nosso texto fica lá, a gente explica, né? Faz todo o trabalho de exegese, e busca entender o texto, explica todo o texto, mas e aí? O que aquilo disse para o povo hoje, né? Contemporâneo, como aquilo se aplica, como aquilo aponta para Cristo e aplica para o cristão. Então, creio que é importantíssimo, é essencial. Eu normalmente faço no final, assim, né? Deixo, como você falou sobre a cereja do bolo, eu deixo a aplicação para a parte final e sou bem metódico quanto a isso também. Eu normalmente uso ali, até porque a estrutura do meu sermão tem sempre caminha sempre de uma mesma forma, tem sempre 3 pontos ali, então eu sempre trabalho com 3 ideias, com a ideia geral, né, com alguns pontos, uns 3 pontos dentro dessa ideia geral para aplicar ali pelo menos 3 pontos no final, né, e sempre apontando para Cristo. Então, normalmente assim, essa é a maneira como eu trabalho. Mas acredito que, independente de se a pessoa aplica vai aplicando no sermão ou no final, acredito que o importante mesmo é apontar para Cristo, é sempre ver como aquilo se cumpre em Cristo, né? Como Cristo está presente na Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? A ideia da harmonia da Escritura é um outro ponto muito, muito importante, assim, de ser enfatizado, né? Para que o pregador não retire aquele texto do seu contexto, tanto próximo quanto geral da Escritura. Acredito que também um outro ponto importante, assim, para que ele consiga fazer uma boa aplicação, entendendo como aquele texto se encaixa e se harmoniza com o todo da Escritura. Seja um texto do Antigo Testamento, como ele aponta para o Novo Testamento, seja um texto do Novo Testamento, né? Como aquilo tem relação com o Antigo Testamento. Então, vou pegar um exemplo aqui, e talvez eu acho que a gente usar exemplo, isso ajuda para quem nos ouve. Se você ler Mateus capítulo 1, Mateus, no primeiro capítulo, ele está falando sobre a genealogia de Jesus. Mas veja, é um texto do Novo Testamento, correto? Mas Mateus volta até Davi e até Abraão,
para falar sobre a genealogia de Jesus. E ele trabalha desde o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o rei que havia sido prometido da descendência de Davi, da descendência de Judá, da tribo de Judá. Então, quer dizer, eu preciso ter essa compreensão do todo, daquilo que foi falado no Antigo Testamento, aquilo que foi falado a Abraão, foi falado para Davi, dos ofícios do Antigo Testamento, como profeta, sacerdote e rei, porque é sobre isso que Mateus está dizendo quando ele fala sobre as 14 gerações que ele trabalha na genealogia, que Jesus é o cumprimento desses ofícios, Jesus é o profeta, Jesus é o sacerdote, Jesus é o rei. Então, veja, isso, quando a gente trabalha com o texto bíblico, tendo essa apreensão de que ele aponta para Cristo, de que ele precisa estar em harmonia com o seu todo, isso ajuda, isso certamente contribui para uma boa aplicação. A aplicação ela é importante porque a pessoa precisa, depois de ter ouvido todo o sermão, de ter escutado, de ter lidado com a teologia do texto, ela precisa saber como que ela vai fazer com aquilo, o que ela vai fazer com aquilo. Ela precisa, de fato, aplicar o texto na vida dela. E como ela vai aplicar? Com a pessoa de Cristo. Então ela vai entender que por trás daquela história, aliás, toda aquela história de todas as épocas apontavam para Cristo de fato, porque ele sempre esteve na história, ele nunca esteve ausente da história. Então, um sermão, ele precisa conter, então, Cristo, precisa conter Cristo, né? Ele não pode se ausentar da pessoa de Cristo. Pavel, estamos chegando no finalzinho aqui, você quer falar mais uma coisa sobre a aplicação? Não, é isso. Eu creio que nós falamos bastante. E agradecer mais uma vez, Samuel, pelo convite, por esse tempo aqui tão bom, onde nós podemos aí falar um pouquinho sobre essa tarefa árdua, mas também muito, duas muito coisinhas antes. prazerosa. Né? Deixa aí recomendações de livros. Você falou do Van Hooser aí, acho que é importante para quem está nos ouvindo aí, de repente, jovens que... Bom, parece que a gente é velho, né? A gente é novo ainda, mas pessoas mais novas do que nós, que estão iniciando, rapazes aí, que estão iniciando a carreira e que querem boas referências, né? Nós temos aí o Kevin Van Hooser, se puder deixar as referências aí. Mas temos o Sermão do Monte, lá do Lloyd Jones, que é um sermão que é um livro que muito consumido e muito bom. Né? Você tem diversos autores aí que são bons para dar esse conteúdo, né, de como construir um bom sermão. Mas manda aí. Quando eu fiz o curso de hermenêutica, fiz o estudo de teologia, há duas obras que eu estudei naquele período. Uma foi Introdução à Interpretação Bíblica, do William Klein, né? Ele faz essa obra com mais dois outros autores, e o próprio livro de exegese, Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman, acho que é isso, né? Esses dois livros, essas duas obras, normalmente aqui o pessoal mais conhece, né? Além do livro do Berkoff sobre hermenêutica bíblica, essas obras comuns, tem o livro do Gordon Fee, ao significado nesse texto, e essas são algumas obras bom também. Essas obras são algumas obras mais conhecidas. Quando eu citei aí o Van Hooser, citei pela pesquisa recente dele, são obras mais recentes, então há um significado nesse texto, é uma obra onde ele vai dialogar com a filosofia, com a história e a tradição cristã. É uma obra um pouco mais densa. Eu diria aí que para quem está iniciando, talvez pode começar por Autoridade Bíblica Pós-Reforma, do Van Hooser, uma outra obra dele sobre
O que é Ser um Teólogo, é um ótimo livro também, ele é mais curtinho, mas se o leitor tiver paciência e tempo, porque é um pouco mais denso, recomendo. Há um significado nesse texto, que é uma obra de hermenêutica Sim, sim. bíblica, e o Muito bom, Teologia Fábio, muito Primeira, são as bom. duas Deus obras. abençoe aí. Nicolas está por aí, o Nicolas? Para a nossa live dar aquele up, assim, porque às vezes o pessoal está embaixo aqui, E pede para ele entrar aí, tá rapaz, aqui para a nossa perto, live dar um up aí. Cadê aí? Cadê ele? o Nicolas sempre está Nicolas, um acompanhando a abraço, meu gente. irmão querido. Aqui, ó. Saudade de você, viu? Agora, agora a nossa live deu um up aqui, agora subiu Também. legal aqui a audiência aqui, viu? Deus abençoe, viu? Se Deus permitir, em janeiro estaremos juntos aí para tomar um café aí e comer um queijo, tá bom? Flavião, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe você, Amém. Nicolas, Levi, Elisângela. Ah, que Deus continue abençoando vocês aí. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite aqui, nesse papo muito bom, nesse diálogo muito interessante sobre algo que eu tenho certeza que eu conhecendo você, meu amigo, você é meu amigo pessoal, sua família, que eu tenho muito carinho. Eu sei do seu zelo pela pregação. E como nós Sei do seu que zelo amamos a pela pregação pregação. bíblica, as E como escrituras, então nós dizemos, é muito bom aqui e instrutivo, eu tenho certeza que vai servir para outros aí também, viu? Deus abençoe, viu? Fica na paz aí. Boa noite para Obrigadão, vocês. Samuca. Deus abençoe. Boa noite.